Vamos lá, vamos começar. Vamos começar mais uma aula. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. A nossa segunda aula aqui da formação de palestrantes. É uma satisfação ter vocês aqui. Gente, toda vez que vocês me verem olhando aqui para o lado, eu sempre gosto de falar, porque hoje eu estou aqui no estúdio, e eu sempre gosto de já começar passando essa instrução, porque vocês vão me ver sempre olhando aqui para o lado, e aqui é o meu retorno. Aqui é a minha tela de retorno, aqui é onde eu consigo ver se vocês comentaram alguma coisa no chat, enfim, para quem está assistindo ao vivo, claro, para quem vai assistir depois, porque essa aula vai ficar gravada e vai para a plataforma, e você pode assistir quantas vezes você quiser. Bom, vamos lá, vamos para a nossa segunda aula da formação de palestrantes, porque quando a gente fala de palestras, o mercado de palestras é um mercado que está crescendo muito. Nós vamos ter uma aula só falando sobre o mercado de palestras. Mas a gente precisa entender que não é simplesmente você pegar o seu conhecimento e começar a falar. Na primeira aula eu trouxe isso, que é uma diferença muito grande entre aula e palestra. Aqui, por exemplo, eu estou dando uma aula. Se fosse uma palestra, seria completamente diferente. Primeiro que já é um desafio gigantesco você fazer uma palestra nesse formato. Por quê? Porque você precisa de toda uma combinação de coisas, e a gente vai falar aqui agora, por exemplo, do storytelling. Hoje a aula é sobre storytelling, a importância do storytelling, como você fazer um storytelling bacana e encaixar ele dentro da sua palestra, do seu conteúdo, do seu tema. Então, isso tudo é muito importante. E quando a gente vai falar de uma aula, eu vou ensinar isso para vocês. Quando a gente vai falar de uma palestra, eu não tenho que me preocupar em ensinar, eu tenho que me preocupar em trazer reflexões. Lembra? Eu falei disso na primeira aula e isso é muito importante. Então, para a gente começar essa aula, eu quero já falar com vocês aqui. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu espero que vocês estejam me vendo bem. Ok, bacana. Então, vamos lá. Gente, o que é o storytelling? Primeira coisa que a gente pensa, né, é que storytelling é contar história, né? Contar uma história. Storytelling não é simplesmente contar história. Storytelling é a construção estratégica de emoção, conexão e influência. Vamos lá? Repetindo, anota isso. Storytelling é a construção estratégica juntando emoção, conexão e influência. Toda palestra memorável tem que ter uma narrativa estratégica construída em cima de emoção, conexão e influência. Então, como é que eu monto essa minha narrativa? Histórias bem estruturadas, elas precisam gerar. Gente, anota isso. Eu estou falando aqui, vocês podem assistir de novo, mas pega papel e caneta, anota isso. Ó, histórias bem estruturadas, elas precisam gerar atenção, retenção, conexão, autoridade e, por último, claro, lógico, transformação. Então, o meu storytelling, a minha história, quando eu vou montar ela, quando eu vou estruturar a história que eu vou contar, eu preciso fazer com que as pessoas, que gerem nas pessoas o quê? Atenção. Eu preciso que gere retenção, elas precisam ficar prestando atenção naquilo que eu vou falar o tempo todo. Então, o tempo todo eu preciso entender isso. E como eu faço isso? Eu preciso criar conexão. Para aí sim eu trazer a minha autoridade, o domínio do assunto que eu estou trazendo ali, e lógico, por fim, a transformação, que é o que importa ali naquele momento. É a transformação que é gerada. Então, tudo isso faz com que você, primeiro, tenha uma palestra memorável com uma boa narrativa e, lógico, construa um storytelling que vai fazer a diferença. Construir um storytelling que vai enriquecer a sua palestra. As pessoas, elas esquecem de dados. Vai ser muito difícil. Para pensar aí na última palestra que você assistiu, nos dados que foram falados. As pessoas até lembram de algumas frases. Elas esquecem dos slides, mas dificilmente elas vão esquecer de uma história que fizeram elas sentirem alguma coisa. Porque histórias, elas não entram apenas na lógica. Histórias, elas entram na emoção. Aqui é que faz toda a diferença. A história, ela não entra apenas na lógica. Não é apenas lógica, gente.
Não é uma história lógica, né? Uma história pode acontecer qualquer coisa. Então a história ela entra na emoção, é como você fala, é como você usa o tom de voz. É como você dá a pausa na hora certa. É como você faz uma quebra de padrão. Para pensar rapidamente. Qual foi a última história que você ouviu e que você ficou prestando atenção? A pessoa não contou da mesma forma. Se eu pedir para você, agora, para você lembrar da melhor palestra que você assistiu, eu me arrisco a dizer aqui que provavelmente você vai lembrar de tópicos, mas você vai lembrar principalmente da emoção, da história e do impacto que aquela palestra trouxe para você, que aquela palestra causou em você. Então, quem domina histórias, domina a atenção. Vamos recapitulando, para você dominar uma história, para você dominar o storytelling, para você estruturar o seu storytelling, o que é que você precisa? Atenção, retenção, conexão, autoridade e transformação. É assim que você consegue estruturar a sua história dentro de qualquer tema. E aqui é que faz a diferença, porque quando você entende isso, você consegue pegar qualquer tema, alta performance, finanças, felicidade, empreendedorismo, qualquer coisa, porque você vai entender a estrutura e como você precisa passar isso. Então, a primeira coisa que um storytelling de verdade ele precisa trazer é uma quebra de crenças. Como assim, Cris? Porque eu não vou contar qualquer história. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a minha palestra. Eu tenho 2 palestras que eu gosto muito, que eu não conto a minha história, que eu trago história de terceiros. Por quê? Porque ali primeiro é uma quebra de crença. Né? O storytelling não é inventar histórias bonitas. Eu não tenho que inventar a história, eu tenho que pegar uma história. Eu posso pegar a história do Steve Jobs. Por muito tempo eu contei a história do Steve Jobs, porque eu estudei muito sobre a Apple para poder entender e contar sobre a performance da Apple. Depois eu fui estudar muito o Walt Disney e a Disney para poder contar aquela história. Então, eu não tenho que inventar uma história. Cris, mas a minha história eu acho que não vai vender, não vai ser atrativa. Calma, se você conseguir construir uma estratégia dentro da sua história, ela vai ser atrativa, porque o que você viveu e o que você passou, com certeza, vai ajudar outras pessoas. São essas pessoas que estão te assistindo. Se você já conseguiu levá-las para ali, é porque existe alguma conexão. Você tem alguma coisa que serve para elas. Então, para de se sabotar em relação a isso. Né? Então, assim, como é que eu faço a quebra de crenças? Condução emocional. Então, eu preciso trazer reflexão. Para a pessoa que não sabe como visualizar o seu objetivo, ou fica buscando motivação para poder fazer alguma coisa. Eu tenho que entender que a minha condução emocional para ela é um desafio. É trazendo ali, olha, o conflito. Quando eu vou contando ali o storytelling. Pô, será que você conseguiria? Entende? Fiquei com a boca seca, peraí. Vamos lá. E entendam que isso é normal numa palestra ou numa aula, tá? Eu vejo muitas pessoas que às vezes ficam sem querer parar, pausar para pedir uma água, pedir auxílio. Gente, o passador, alguém, sabe? Isso é normal e você precisa entender isso quando você está montando a tua palestra. O segundo ponto de quebra de crenças para você estruturar o seu storytelling de verdade é que você precisa criar um significado. Isso que você está contando, ele vai remeter ao quê dentro do seu tema? Gente, isso é fundamental. Precisa ter correlação. Teve uma vez que eu fui assistir, me permitam aqui não trazer nem qual foi o evento, nem qual foi a palestrante. Mas eu fui assistir uma palestra uma vez, e aí a moça que estava palestrando, ela começou a contar a história dela. E ela contou a história dela e que entrou em depressão pós-parto e que depois ficou com sobrepeso e que tentou suicídio e que acabou o casamento e que a mãe teve que cuidar do filho e quando ela acabou tudo, ainda, a gente vai falar sobre isso, né? A jornada, ainda ela falando que estava em depressão, que foi muito difícil, mas que ela estava ali fazendo força, assim, não tinha ainda a volta por cima, sabe? Quando acontece isso, não é hora de você contar essa história, é hora de você contar outra história.
Com certeza devia ter outras coisas para ela contar ali. Aí ela ainda estava naquele momento que ela não tinha vencido, e aí do nada ela engata para falar de empreendedorismo. Eu parei, eu fiz, peraí, eu não tô conseguindo entender. Uma gravidez indesejada com uma depressão pós-parto, com o término de relacionamento, com a mãe cuidando do filho e empreender. E ela não conseguiu fazer. E olha que podia ter, ela podia me surpreender e trazer uma conexão. Por mais que eu não esteja vendo a conexão, olha a condução da emoção e do significado. Se ela trouxesse isso para mim, eu ia fazer, caraca, tem tudo a ver. Claro. Mas não tinha. E aí é o terceiro ponto, que é a conexão. Eu preciso ter conexão do que eu estou falando. Gente, vocês estão vendo que eu estou mexendo no óculos, é porque quando eu coloco o microfone, ele fica mexendo aqui, ó. Aí fica atrapalhando. Desculpa. Mas então, eu tenho que ter condução emocional, eu preciso levar a emoção para essas pessoas, eu preciso criar significado naquilo e eu preciso construir conexão da história que eu estou contando com o tema que eu vou abordar. Isso é fundamental. Isso é necessário, certo? O grande erro das pessoas, a maioria das pessoas, como eu contei aqui dessa moça, né, dessa palestrante, a maioria das pessoas contam histórias muito longas. Eu tive a oportunidade, independente do dia que você está assistindo, eu tive a oportunidade de ir visitar um amigo, um casal de amigos, eles estão fazendo, né, o curso teológico, e o final do curso eles precisam fazer uma pregação de 10 minutos. E eu fui assistir a palestra dele, ele já é palestrante, é treinador, trabalha com consultorias também, e o domínio de palco, né, por mais que ali ele estava nervoso sendo avaliado, mas o domínio de palco e a tranquilidade de falar ajudou muito ele. Você via que tinha pessoas que estavam ali pela primeira vez, que várias outras coisas interferiam do que o texto que ela criou. E isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que treinar, quanto mais você treinar, quanto mais você repetir, quanto mais você falar, verbalizar a sua palestra, vai te ajudar para você ter segurança naquilo que você está falando. E aí ele acabou a palestra dele e subiu uma outra estudante, né, para poder fazer a pregação dela de 10 minutos. E se passaram os 10 minutos. E quando eu chegava em 8 minutos, o pessoal da banca tocava um sino. Quando eu chegava nos 10 minutos, ele tocava 2 vezes no sino. E aí, com 11, com 12, com 13, com 14, com 15, ele tocava de novo. Cada vez que passava um minuto, ele tocava. Gente, você está sendo avaliado ali. Quando eu palestrei no TEDx, eu tinha 10 minutos e a treinadora ela falava, se a sua palestra passar de 10 minutos, ela não vai ser aprovada. Seu texto, sua palestra pode estar excelente, não vai ser aprovada. São 10 minutos. Tem TED de 12, tem TED de 15. O meu TED foi de 10. Eu tenho que respeitar isso. Então, tem gente que vai contar histórias muito longas. Ela foi contar uma história dela para depois entrar no tema. Ficou muito longo. Ela não conseguiu. Mas, Cris, e como é que eu vejo isso? Treino. Lembra? Treina, verbaliza, conta essa história, conta essa palestra. Porque assim é que você vai conseguir ter clareza do tempo. Quando eu estava fazendo o treinamento do TED, porque você faz sua inscrição para ser aprovado. Se você for aprovado, você passa por uma banca avaliadora durante 2 meses. E toda vez que ela pedia para eu apresentar, o que é que eu fazia? Eu pegava meu celular, botava aqui do lado e soltava o cronômetro. Isso fazendo a apresentação na íntegra, mas eu já tinha treinado. Então, a maioria das pessoas erram com histórias muito longas. A história tem que gerar emoção, tem que criar conexão, sim, mas o tema da palestra é outro. Então, a sua história tem que ser rápida, coesa, direta. Me arrisco a dizer aqui que uma palestra de 45 minutos, 10 minutos, 15 minutos no máximo é um bom tempo para você contar a tua história. Tá? Numa palestra, por exemplo, de 10 minutos, como ela tinha, nossa, 2 minutos talvez. Só que você não consegue contar a tua história em 2 minutos. Se você não consegue contar a tua história em 2 minutos, o que você precisa fazer? Você precisa tirar a sua história dessa palestra. É uma palestra que não vai ter o storytelling. Você pode até usar o storytelling contando ali um pouco do teu currículo. Mas o grande erro das pessoas é contar histórias longas.
A história é para criar conexão. Lembra? 3 coisas para que o storytelling precisa ter: condução emocional, criar significado e construção de conexão com o tema que você vai abordar. Então, a partir do momento que você está contando uma história muito longa, você pode fugir ali do tema. Então, outro erro gigantesco de quem quer criar um storytelling no improviso é um storytelling sem direção. Olha o que eu contei aqui para vocês. A palestrante subiu e falou que teve uma gravidez indesejada, o companheiro deixou ela teve uma depressão pós-parto, a mãe que cuidou do filho, e ela estava se reerguendo de uma depressão, ou seja, nem teve o ápice da história, e aí ela começa a falar de empreendedorismo. Não tem direção, não tem conexão, sem emoção, sem propósito. Resultado: perda de atenção, perda de autoridade e perda de impacto. Lembra que eu falei mais cedo, eu vou estar sempre trazendo aqui, gente, porque não tem como. O que eu preciso fazer para quebrar o padrão e contar uma boa história? Gerar emoção e gerar impacto. Se eu consigo fazer isso, eu prendo a atenção da pessoa. Então, o que é que eu tenho que ter? Atenção, retenção, conexão, autoridade e transformação. A minha história precisa gerar atenção, retenção, conexão, gerar autoridade e, por fim, claro, sempre transformação. Se a minha história ela não tem direção, perda de atenção, perda de autoridade, perda de impacto. O storytelling é a arte de transformar experiências em mensagens memoráveis. Se você consegue fazer isso no início da sua palestra já começa muito bem. Cris, e que horas eu tenho que encaixar o storytelling na minha palestra? Vamos lá. Eu sempre gosto de começar a palestra com um quebra-gelo. Tá? Eu sempre gosto de começar a minha palestra fazendo algumas perguntas para eu saber qual o nível, se eu não tiver essa informação antes, qual o nível daquele público. Por exemplo, gente, o que não pode faltar numa palestra de alta performance? Aí eles vão falar, vendas, empreendedorismo, motivação, oratória. Opa, eu já vi mais ou menos aqui. Então eu gosto sempre, isso é uma particularidade minha, tá? Então eu sempre gosto de fazer algumas perguntas aqui. O que a gente espera de uma palestra de alta performance? O que a gente espera de uma palestra de empreendedorismo? Sabe, eu sempre gosto de fazer essas perguntas. Depois é sua apresentação. Porém, no entanto, todavia, eu, Cristiano, defendo, eu não gosto daquela apresentação de currículo, sabe? Aquele currículo que você coloca no slide e aí começa, eu sou. Aquilo não gera conexão. As pessoas ficam, poxa, eu estou aqui esperando ele falar do tema e ele está ali se vangloriando do currículo dele. Que ele tem pós-graduação, que ele tem mestrado, que ele tem... Então, eu gosto de falar do meu currículo durante a minha palestra. Eu gosto de falar do meu currículo durante os tópicos que eu vou trazendo, os exemplos que eu vou trazendo. Olha, teve uma vez que eu estava fazendo uma consultoria para o diretor da Oi Brasil Telecom Bahia. Né? Ele ia ser promovido, ia assumir o cargo da Oi Norte Nordeste e eu estava fazendo um trabalho de advisor com ele, né? De consultoria e curadoria ali do trabalho. Ou seja, eu já estou dizendo o que eu faço. Eu não preciso ficar numa tela de currículos. Em 2002 eu fiz... Não. Então, eu particularmente não gosto. E logo depois, você tem que vir com um storytelling. Por quê? Porque storytelling prende a atenção. A história, na verdade, né? Não é nem um storytelling. A história faz com que você prenda a atenção daquela pessoa. Então, aqui é a hora mais importante. Aqui é a hora que você entende que quem domina histórias domina a atenção. É isso que vai fazer total diferença. Né? E por que histórias funcionam? A gente precisa entender que histórias, elas reduzem a resistência de você ficar prestando atenção daquilo. Porque você quer saber o que vai acontecer. É o que acontece hoje nas séries. Aumenta a retenção porque a pessoa não quer sair para perder nada.
Cria identificação, porque a maioria das pessoas já passaram ou estão passando pelaquilo que você está contando. Por isso que é importante que a história tenha direção, que a história tenha foco, que a história tenha conexão com o que você vai falar. Então isso é muito, muito importante quando você vai contar histórias, certo? Quando você vai inserir o seu storytelling. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando você entende como criar uma história, como contar uma história, você vai ativar a emoção, você vai ativar a emoção naquelas pessoas. Porque você começa, não sei se você já teve a oportunidade de assistir a minha palestra, como eu já falei aqui. Eu falo de um nadador. Sabrina até falou isso na aula passada. Eu conto a história de um nadador da Guiné Equatorial que foi disputar as Olimpíadas. E ali naquela hora eu vou contando a história dele, porque ele varria o chão, porque ele não era atleta, e porque ele foi treinar, e que ele não tinha... Então eu vou trazendo a emoção, e todas as vezes que eu olho para o palco, do palco para a plateia, eu vejo que está todo mundo assim, ó. E eu coloco o vídeo dele nas Olimpíadas de 2000, ele nadando, e eu gero emoção nas pessoas. A partir do momento que eu já criei isso, e aí eu faço a conexão com o que eu quero falar, a pessoa presta atenção, porque ela se identificou com aquilo. Então, criar identificação é ativar a emoção. É isso o papel de uma boa história. Um exemplo simples que eu posso trazer aqui para vocês na hora de vocês contarem uma história é você dizer assim, ó, vamos lá, você precisa vencer o medo. Ok, o subconsciente da pessoa tá ok, e aí? Diferente de eu falar assim, ó, eu lembro da primeira vez que eu subi no palco. Nossa, eu me tremia de medo. Mas eu entendi que se eu superasse aquele medo, a minha performance ia ser muito melhor. E o que foi que eu fiz para poder... Olha como uma frase, você precisa superar o medo de subir no palco. Como eu me lembro a primeira vez que eu subi num palco, que eu estava morrendo de medo. Mas eu entendi que aí você começa a contar uma história. Você muda o tom de voz, você muda a expressão, você muda o seu gesto. Você fala, eu estava tremendo, eu tremia muito. Eu estava suando frio, a minha garganta estava seca, não adiantava eu beber água. Então você vai contando história e a pessoa vai prestando atenção, porque ela também se vê nessa situação. Ela também fica assim. Então, quando você começa a contar história, a pessoa presta atenção em você. Quando você ensina, o público entende. Mas quando você conta uma história, o público sente. Isso vai fazer toda a diferença para prender a atenção do seu público, e por isso que contar histórias é fundamental. Tem uma coisa que eu gosto muito, né, quando a gente fala de storytelling, para você montar a tua palestra, tem uma coisa que eu gosto muito, 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 que existem 4 pontos importantes para você começar. Primeira coisa é o ponto de partida. Opa, desculpa, gente. Primeiro ponto, desculpa a redundância, é o ponto de partida. E o que é o ponto de partida? É você mostrar onde realmente começou essa história. Então eu começo essa história do nadador, por exemplo, falando, olha, esse aqui é o Eric. O Eric mora na Guiné Equatorial, lá na África. E o Eric era limpador. Ele limpava a rua, ele limpava as casas, ele limpava as áreas, as varandas. Então, no ano de 99, quando o Eric, ou seja, onde tudo começou, eu começo a contar a história dele do início, não adianta eu falar de qualquer jeito. Então, o ponto de partida da história, onde tudo começa. Depois eu tenho que trazer a dor. Eu tenho que falar, puxa, Eric não teve oportunidade, mas ele tinha um sonho. Mas aí eu tenho que trazer o conflito. Como ele vai realizar isso? Como você consegue realizar o seu sonho, mesmo sem ter, sabe? Então, qual é o ponto de partida da história que eu estou trazendo para a história que eu vou contar, para o que vai fazer sentido para eles? Depois, o contexto.
Então, o ponto de partida é onde tudo começa, a dor da história e a dor que vai gerar conexão, o conflito, que é como eu supero isso, o que é que eu faço para vencer, e aqui você pode trazer sempre um gostinho do calma que eu já vou contar, peraí que eu já vou falar para vocês como superar isso, fica até o final que você vai entender, sabe? Então esse conflito de como superar, e por último, claro, o contexto para o que você vai contar. Durante muito tempo, você pode fazer assim, né? Durante muito tempo, eu acreditava que não levava jeito para falar em público. Eu era tímido. Por muitas vezes eu cheguei no aniversário e pedi para meu irmão ir na mesa pegar um doce, porque eu achava que estavam todos me olhando. E ali eu ficava, puxa, eu queria comer um brigadeiro, mas eu tinha vergonha de me expor. E depois, sabe, aí eu começo, então a história ela precisa trazer assim esse ponto de partida, essa dor, a dor da vergonha, o conflito, que eu queria mais, mas eu tinha vergonha, e o contexto, que depois eu iria desenvolver nesse exemplo, de que, poxa, mas eu tive a oportunidade, e surgiu uma oportunidade. Então, o que isso gera? Isso gera identificação. Isso gera identificação quando você vai falar, por exemplo, quando eu vou contar a minha história, e que eu falo que eu fui coordenador da empresa que eu trabalhava, eu era supervisor lá, né? E aí eu fui coordenador das 5 maiores empresas lá em Salvador, do segmento. E aí eu pensei, uau, agora eu vou montar a minha empresa. E aí quando eu fui, eu não consegui o financiamento. Quando eu fui, eu não consegui. Então a pessoa começa a se conectar com aquilo, por quê? Porque gera identificação. Então tudo isso gera identificação. O segundo ponto que eu sempre gosto de trazer, o primeiro é o ponto de partida, certo? O segundo ponto que eu sempre gosto de trazer quando a gente vai falar de storytelling é o obstáculo. O problema que trava tudo. O problema é a timidez, o problema é a exposição, o problema é falar em público, o problema é o dinheiro, o problema é não saber o que fazer, o problema é a direção, o problema é o trabalho que eu estou hoje, o problema enfim, qual o problema que trava tudo? Gente, eu sempre, quando a professora me chamava para fazer um trabalho de escola, eu travava. Eu não sabia, eu era aquele aluno que eu entrava calado na sala e saía mudo. Eu me perdia, me dava branco. Eu evitava qualquer oportunidade, mesmo sabendo, porque eu não queria me expor. Esse tipo de exemplo cria conexão. Isso cria emoção. Isso transmite um pouco de humildade. Por quê? Porque você está se quebrantando e porque você está dividindo as suas fraquezas e as suas dores. Que, de alguma forma, também vão ser as fraquezas e as dores daquelas pessoas que estão te assistindo. E vai criar conexão e vai fazer com que ela fique presa, fique atenta na tua história, porque ela quer saber o que você fez para mudar. E aí vem o terceiro ponto. Lembra que eu falei? São 4 pontos. O primeiro ponto é o ponto de partida. O segundo ponto é o obstáculo. O terceiro ponto é a nova descoberta. A virada mental. Até que um dia eu entendi que o problema não era medo. Era falta de método. Era treino. Eu precisava treinar o que eu iria falar. Eu precisava treinar da forma que eu iria falar. Eu lembro como hoje, a primeira vez que eu recebi o convite para dar uma aula, gente, eu virei à noite treinando aquela aula. Eu virei à noite repetindo. Eu fiz aquela aula sem exagero a noite toda. De verdade, eu fui dormir umas 4 horas da manhã. E eu tinha que estar dando aula às 8. Naquele período até as 4 da manhã, eu não tenho certeza não, mas eu acho que eu fiz aquela aula, repeti todos os tópicos que eu ia ministrar umas 8 vezes. De 8 a 9 vezes, na íntegra. Então eu entendi que não era medo, era um método, era treino. Era estar seguro daquilo que eu iria falar. Da primeira vez eu estava sozinho na sala de casa e deu branco. Eu gaguejei, a língua travou, eu me perdi, eu fui prolixo. Por quê? Faltava um método, faltava treino. E quando eu falo isso, da nova descoberta,
Até que um dia eu entendi que o problema não era medo, era falta de método, era treino. Porque naquele dia, e eu dou um exemplo, naquele dia que eu fui dar aula pela primeira vez, gente, eu tô falando aqui que eu fui dar aula a primeira vez em 2000 em 2000, no ano 2000, foi quando eu fui dar aula pela primeira vez. Ou seja, eu volto a falar do meu currículo, que desde 2000 eu dou aula. Entende? Então, o que que isso gera? Isso gera autoridade. Eu estou falando aqui que eu dou aula desde 2000. Isso gera autoridade, porque eu falei que eu era coordenador, que eu era supervisor de 5 empresas. Isso gera clareza, porque a pessoa entende o que eu estou falando e ela se conecta com aquilo e aquilo faz sentido para ela. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto? O quarto ponto é a transformação. Toda a história precisa, no final, ter uma transformação. Por isso que eu falei para vocês. Não contem uma história que vocês ainda não superaram. Você está com um problema financeiro? Não é hora de contar. E ainda não superou ele? Não é hora de você contar sobre ela. Por quê? Porque se você não tem como contar a transformação, desculpa, você está só desabafando ali? Não, você tem que contar uma história que você passou, que você sofreu, que você teve a virada mental e agora a transformação. Se você ainda está nesse momento, não conta. Procura outra história. Procura outra história antiga sua ou procura uma história de terceiros. É isso que você precisa fazer. E aí na transformação você começa, né? O que mudou depois dessa descoberta? Quando eu comecei a aplicar uma preparação, tudo mudou. Eu entendi que eu tinha que treinar, eu entendi que eu tinha que repetir, eu entendi que eu precisava falar exatamente como eu iria falar na aula. Até nomes eu fazia, até brincadeiras eu fazia, então eu sabia a hora certa de fazer uma piada, de chamar alguém, de dar o exemplo. Então eu entendi que montar uma estrutura me deixava mais seguro e aí eu não tinha mais medo. Olha a transformação. O que isso gera? Isso gera esperança, isso gera desejo. E aí tem um quinto. Eu falei que eram 4, mas tem um quinto. O quinto é a pessoa entender a lição final. É lógico, né? Tem que ter a conclusão. Então, hoje eu entendo que o palco, sim, é talento, mas mais do que isso, é construção. Ou seja, qual foi o ensinamento dessa história que eu contei? É que o palco, você tem que ter talento. Tem gente que tem talento no palco. Tem gente que sobe no palco, poxa, tem palestrantes que sobem no palco que eu admiro. Tem especialistas que têm conhecimento, mas não tem um palco tão bom. E aí você tem que ter talento para isso. Você pode desenvolver habilidade. Mas eu entendi que a construção me dá muito mais segurança para que eu combata o medo, para que eu vença o medo e para que eu suba nos palcos. Ensinamento. O que isso gera? Impacto e retenção. É assim que a gente monta uma história bacana. É assim que você vai pegar a tua história e encaixar na sua palestra. Só que aí lembre, você tem que pegar o ensinamento agora e colocar para o tema que você vai falar. Por exemplo, você pode chegar e falar, e agora eu quero falar para vocês sobre vendas. O que está faltando para você vencer esse medo de fazer mais prospecção? Por que você não faz as 50 prospecções que você precisa fazer no dia? Porque você não tem uma estrutura, lembra? Porque você não treinou aquilo que você vai falar? Porque, olha, como eu conecto o tema... eu quero falar de empreendedorismo, eu tenho que pegar o tema da história que eu contei para colocar, para ter conexão. Eu não posso começar contando uma história. Eu não posso começar contando uma história e não ter conexão com o tema que eu vou abordar. Então, assim, eu posso contar uma história de quem era você antes, de quem era eu, do meu passado? Posso. Lembra, só conta a história daquilo que você já superou. Daquilo que tem começo, meio e fim. É algo que, por exemplo, essa moça que eu contei aqui para vocês, ela podia falar que, poxa, o companheiro abandonou ela
mas que ela entendeu que ia ser melhor assim, porque foi um acaso e que e o que é e ressignificar e trazer, sabe? Tô trazendo até agora aqui isso para vocês pensando, porque juro para vocês que eu fiquei por muito tempo e várias vezes já dei esse exemplo pensando o que ela quis dizer ali falando sobre é, é, essa história dela e depois falar de empreendedorismo. Não tem conexão, sabe? Então, assim, pode ser uma história de origem, né? Quem era vocês, que você fez, por exemplo, tem palestra minha que eu conto a minha história, que eu falo como eu comecei, qual foi a minha jornada. Comecei como professor de educação física, foi minha primeira formação, trabalhei 11 anos no ramo, depois fui fazer marketing, fui para a indústria farmacêutica, mas eu já trabalhava com consultorias lá na educação física, enfim, conto a minha história. E aí depois trazendo a emoção, e aí um certo dia, em 2017, eu recebo uma ligação, comecei em 2020, em 2000, e em 2017, uma academia me liga perguntando se eu ainda dou treinamentos de atendimento e vendas. E eu pensei comigo, por que não fazer isso aos finais de semana? Olha a história. Olha a história. Para eu depois falar de alta performance. Eu já estava empregado. Eu já tinha um bom salário. Mas eu estava pensando além. Isso é performance. Fazer mais do que a média. E aí eu trago esses pontos. Se eu for falar de financeiro, se eu for falar de futuro, se eu for falar de... Sabe? Eu tenho que trazer essa conexão. A segunda história que você pode e deve trazer, se você tiver segurança para contar essas histórias, são histórias de fracasso. Pode ser uma história de fracasso sua, que você tentou e não deu certo, e qual foi o aprendizado que você teve com aquilo. E pode ser histórias de fracasso de outras pessoas. Sabe aquela história que você vai contar e que a pessoa, e que ele montou e que não deu certo? Ali tem uma lição. E aí você tem que trazer a transformação dessa lição. Né? Isso é muito importante. A terceira história que você pode contar é a história de transformação. A história de transformação é aquela história de que mostra autoridade, né? Eu era isso, eu era professor de educação física e hoje eu atuo como consultor e advisor de várias empresas. Já tive a oportunidade de fazer consultoria na Oi Brasil Telecom, na BIC, na Riachuelo, na Tintas Souvenir, tirando outras empresas que não tem um nome tão forte, tão conhecido. Mas aí você faz, uau, a transformação, ele era professor de educação física. Então, não tenha vergonha do teu passado, de como você começou. Sabe? O meu primeiro emprego com 17 anos foi como telemarketing. Eu trabalhei com telemarketing com 17 anos, então é legal eu contar isso na minha história, no meu storytelling. É legal eu, em algum momento, falar sobre isso. Uau, olha como ele começou, olha a transformação, olha o que ele se tornou hoje. Então, isso é bacana. Qual a outra história que você pode contar? Você pode contar a história de um aluno ou de um cliente, porque ali é prova social. Olha, teve uma vez, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Teve uma vez que um cliente meu, ele me... Sabe? E aí você conta a história do cliente. Claro, se você puder evitar nome, evitar marca, para não expor, mas aquilo é prova social. E automaticamente você já está contando ali um pouco do teu currículo. Histórias de bastidor. História de bastidor também é muito positivo, né? Isso gera proximidade. Na aula passada eu contei para vocês uma história de bastidor. Nós estávamos num mastermind, né, do Thiago Brunet, e naquela hora ali, na verdade era um workshop do Thiago Brunet, e naquela hora ali ele fez o pitch do mastermind dele. E na hora que ele fez o pitch do mastermind dele, o pitch dele foi: quem acha que esse mastermind é para você, levanta e vem aqui na frente. Quando eu olhei para trás, Sabrina estava voltando do banheiro. E eu, meu Deus do céu, ou seja, isso é uma história que eu estou contando, eu prendo a atenção de vocês, eu estou contando uma história de bastidor. Isso gera proximidade. E eu contei essa história para vocês e depois voltei para o tema que eu estava abordando na semana passada. Então, isso é contar histórias, né? Isso é inserir o storytelling. E qual é o erro comum que as pessoas cometem na hora de contar um storytelling, né? O erro comum é contar uma história sem propósito. Contar uma história por contar. Eu vou contar aqui que certa vez eu estava fazendo uma viagem para Disney. Uma história que, na verdade, eu quero colocar o meu ego. Eu quero colocar, sabe? Não, e quando eu estava fazendo o mestrado e eu tinha que ir para a Argentina de 6... O que isso tem a ver com o tema que você vai abordar?
As pessoas conseguem perceber que você, na verdade, ali está querendo só se vender. Então, uma história sem propósito, que não conecte com o tema que você vai abordar, é furada, é erro. Esqueça isso. Né? Uma regra profissional é toda história precisa responder o porquê eu estou contando aquilo. Anota isso. Toda história que você for contar, ela precisa ter uma resposta do porquê que eu estou contando aquilo. Ela precisa ter uma conexão do porquê que eu estou contando aquilo ligado ao tema que eu vou abordar. Então, assim, uma história sem direção é distração. Eu nunca tinha nem falado dessa frase. Uma história sem direção é distração. Porque precisa ter um direcionamento. Por que você está contando aquilo? Então é muito importante isso. E assim, pegar uma história simples e transformar essa história é muito positivo. Então quando você pega, às vezes, a sua história e você consegue transformar ela, isso gera uma conexão gigantesca. Então é muito importante que você aprenda a contar a tua história. Pegue fotos antigas, conte ali, Sabrina vai contar a história dela e ela fala, eu vim do interior da Bahia, de uma cidade de 500 quilômetros de Salvador, e de chão batido, e eu morava numa casa, e aí bota a foto da casa. Só que aí eu fui para Salvador, e naquele momento, os meus pais eles foram para Salvador para me deixar lá para eu estudar. Só que eu passei a noite toda chorando. E de manhã, quando, dentro do planejamento, era a hora que eu ia me despedir deles para eles voltarem para o interior, o pai dela, né, ela contando isso, o meu pai vira para mim e fala, não, filha, família é para ficar junto e nós vamos ficar em Salvador. Olha como ela conta essa história, olha a emoção que ela traz. E aí a gente ficou lá e coisa e tal. Por quê? Porque ela vai falar sobre felicidade. Ela vai falar, sabe? Então, tem que ter conexão. Tem que pegar uma história simples e transformar numa história. A história não tem muita coisa, claro, né? Com todo o respeito, carinho, honra, a história de Sabrina e dos pais dela que vieram do interior, mas é uma história simples. Mas eu consigo transformar essa história para a pessoa se identificar. Se eu for contar a história, por que eu saí de Salvador e vim para São Paulo? Por que eu vim morar aqui? Por que a gente... lá eu tenho, não que eu não tenha aqui, mas lá eu tenho muito mais amigos, muito mais vínculos, lá eu tenho familiares, lá eu tenho um apoio. E aqui eu não tenho. Aqui somos só nós. O primeiro ano foi muito desafiador. Mas a gente sabia o que a gente estava buscando. Eu sabia o que eu estava fazendo. A empresa precisava disso, eu precisava disso. E aí eu vou contando essa história, você faz, uau, que legal, eu consigo transformar uma história simples, saída de Salvador indo para São Paulo, em um propósito forte. Sabe? É diferente de, sei lá, como eu estava trazendo aqui o exemplo de medo de falar em público, de subir no palco. Eu tinha medo de subir no palco, mas depois eu melhorei. Hoje eu já consigo subir. Sério que essa é a história? Eu tinha medo de subir no palco, eu tinha medo de falar em público, mas agora eu já consigo? Você fez isso na história, sem emoção, sem conexão? Não. Cadê as etapas disso aqui? Como foi que você fez para fazer isso aqui? Então, uma versão forte para isso é você começar a contar. Eu lembro a primeira vez que eu segurei um microfone. Eu lembro a primeira vez que eu subi num palco. Eu tremia. Eu ficava olhando para aquelas pessoas olhando para mim. Mas eu sabia o que eu tinha que fazer porque eu tinha treinado. Mas a minha mão tremia tanto que quando eu ia pegar na água, mostrava que eu estava tremendo. Eu sacudia o copo. E eu olhava para aquelas pessoas. Parecia que meu coração ia sair pela boca. Naquele dia eu pensei, será que isso é para mim? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E quantas vezes você já se perguntou se você está fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo isso porque é realmente o meu propósito? Ou será que eu estou fazendo isso porque eu vi outra pessoa e estou achando legal? Olha o conflito na história. Mas ali eu percebi que quando eu comecei a falar, as pessoas prestaram atenção. Porque o que eu sabia e o que eu já tinha conquistado era o que aquelas pessoas precisavam. E até eu entender que o problema não era o palco. O problema era que eu precisava treinar, que eu precisava ter uma estrutura.
para poder eu passar o meu conhecimento e o meu conteúdo para aquelas pessoas, nossa, foram muitos anos. Mas eu fiz a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a décima vez, e cada vez eu mesmo via que eu ia melhorando. Até o dia que quando eu acabei uma aula, gente, eu me lembro como hoje, aquilo ali tocou muito em mim. Porque eu acabei aquela aula, como eu acabava todas as vezes, e um aluno virou para mim e falou assim: Cris, a tua é a melhor aula que eu já assisti. E aí eu comecei a entender que alta performance é melhoria contínua. Cada vez que eu fazia, eu melhorava. Cada vez que eu melhorava, eu entendia qual o próximo ponto e o próximo estágio que eu precisava. Olha, acabei de fazer um storytelling aqui para vocês. Então, isso é criar um storytelling, né? É exemplificar, é trazer emoções, é visualização. O palco, eu subi no palco, a primeira vez que eu segurei no microfone, a minha mão tremia, o copo tremia na hora que eu ia beber água. E aquelas pessoas olhando para mim, o meu coração parecia que ia sair da boca. A pessoa está visualizando aquilo. Tensão. Eu me perguntei, será que é isso que é para mim? Será que isso é para mim? Ou será que eu estou fazendo isso porque eu vi outra pessoa fazendo? Será que eu vou conseguir? Será que eles vão gostar da minha aula? Eu nem dei esses exemplos no Storytelling. Está me vindo aqui agora, quando eu penso na tensão. Identificação. Como a pessoa se sentiu. Então eu começo a trazer isso na história e isso vai mudando várias coisas. Gente, o storytelling, a gente precisa entender que ele vai fazer total diferença na sua palestra, porque tem algo muito importante no storytelling, que é você prender a atenção da pessoa. A maior dificuldade de uma palestra, anotem isso, por favor. A maior dificuldade de uma palestra é você conseguir prender a atenção das pessoas. Sabe por quê? Porque quando você está numa aula, você quer aprender o conteúdo que está sendo explicado. Lógico que tem gente que está nem aí, né? Depois vai lá, estuda, enfim. Mas para quem está prestando... Eu sempre fui o aluno que eu prestava atenção no que o professor estava falando. Isso para mim fazia total diferença. E eu conheço gente que tá nem aí porque o professor está falando, me dá aqui a apostila, me dá o livro, deixa eu estudar que eu vou lá e faço. E tá tudo bem, são vários tipos, né? São várias formas, são vários perfis. Então, tá tudo certo. Mas numa palestra, não tem material para você entregar depois. Tem até o PDF ali, um e-book que você pode trazer, mas não é a mesma coisa. Então, você precisa fazer com que a pessoa o tempo todo fique aqui, ó, no córtex pré-frontal. Então, você precisa trazer reflexão, visualização, tensão, emoção. E isso a gente só consegue no storytelling. No storytelling eu consigo trazer tudo isso, então eu prendo a atenção da pessoa. E quando eu vou falar do conteúdo, ela já está prestando atenção em mim. Se eu começo falando do conteúdo e não criei essa conexão com quem está me assistindo, o subconsciente dela tira ela dali. Eita, amanhã vence aquele boleto. Putz, botei gasolina antes de vir para cá, será que eu vou achar posto de gasolina na hora que sair? Ah, eu acho que acabou o arroz. O seu subconsciente já tirou você dali da palestra. Então, o maior desafio do palestrante é fazer com que a pessoa esteja o tempo todo pensando naquilo que ela está falando. Córtex pré-frontal trazendo reflexões, decisões, indagações, tensão, emoção, visualização daquilo que você está contando. Ó, esse é o maior desafio. Então, o storytelling faz com que você tenha isso. O storytelling consegue fazer com que você prenda a atenção da sua plateia para que depois, quando você for falar do conteúdo, você seja efetivo. Que o conteúdo e que a palestra que você vai entregar seja vista com outros olhos. É para isso que serve o storytelling. Então, tem muita gente que vai dar palestra e não sabe montar, criar um storytelling, e aí não fala do storytelling da forma certa, ou não coloca o storytelling na palestra, vai só para a parte técnica, e aqui a gente tem que entender, tá? Por exemplo, eu dei o exemplo mais cedo aqui, no início da nossa aula, de uma estudante no curso de teologia que eu fui assistir, de um amigo que estava formando, e que a formação era, eles precisam fazer uma pregação, né? E aí eu fui assistir a dele e depois eu fiquei para assistir as outras. E ele só tem 10 minutos. Gente, em 10 minutos,
Você tem que tomar muito cuidado com histórias longas. Se a sua história é muito longa, calma, o que é importante e o que vai gerar conexão? Por exemplo, no meu TED, eu tinha 10 minutos. E sabe como foi meu storytelling? Foi mais ou menos assim. Eu fiz assim. Durante os últimos 3 anos, eu me debrucei estudando sobre alta performance, porque os meus clientes, eles viravam para mim e me perguntavam, Cris, como eu posso ter alta performance? E eu falava para eles o que eu fazia. Mas mesmo assim, os meus clientes, seguindo aquele passo a passo, eles continuavam procrastinando. Eles não melhoravam a performance deles. E eu comecei a estudar e eu comecei a entender. Foi quando eu comecei a escrever o meu livro, porque eu fui registrando tudo. Foram 3 anos registrando isso, foram 3 anos montando tudo o que eu precisava de conteúdo, de pesquisas sobre gestão do tempo, produtividade e alta performance. E eu entendi que alta performance não é uma receita de bolo. Alta performance você só vai encontrar quando você encontra a sua auto-performance. Então eu entendi que eu performava porque eu estava na minha zona de performance. Eu estava com auto-performance. Aquilo que eu fazia, eu desempenhava muito bem. Não adiantava eu falar para você, porque como você não estava desempenhando muito bem aquilo, você não performava. Bom, e pronto, foi meu storytelling. Acredito que aqui contando para vocês, eu levei o quê? 1 minuto e alguma coisa. Foi exatamente isso no meu TED. Se eu fosse contar minha história toda, de como eu entendi o que era alta performance, acabou, eu ainda ia estar contando. Porque meu storytelling todo, como eu falei para vocês aqui, o normal é aquele de 15 a 20 minutos. De 10, 15, 20 minutos. Nada mais que isso também, porque senão fica muito tempo contando só a sua história. Tem aquelas pessoas que, tá, beleza. E empreendedorismo vai entrar que horas aí? Tá contando a história dele, e empreendedorismo entra que horas? Então, histórias longas também desconectam, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, poxa, quanto tempo eu tenho para contar a minha história? Quanto tempo eu tenho para ficar aqui e criar essa conexão? Treinem. Pegue a história que você quer contar. Eu queria, quando eu fui fazer o TED, meu TED era de alta performance. Estou matando a produtividade. O que é alta performance? Então, eu contei rapidamente a minha história. Nos últimos 3 anos, eu me debrucei. Eu fui estudar, sabe? Ou seja, o que eu fiz? Os meus clientes me procuraram. Rapidinho para depois entrar no tema. E eu vi que o maior erro era porque eles queriam fazer tudo ao mesmo tempo o tempo todo. É o que eu chamo da tríade da improdutividade. Então, sabe? E aí já linkei com o tema e segui. Então, eu treinei isso. Eu fiz na íntegra essa palestra milhares de vezes, até chegar o dia do TED para eu subir no palco. Hoje meu TED está no YouTube. E deixa eu falar para vocês, sabe quanto tempo demorou meu TED? Todo mundo com medo, porque nós só tínhamos 10 minutos e eu consegui fazer um TED muito bom. Eu considero ele bom. Hoje minha palestra é completamente diferente. Eu até quero, como eu falei para vocês, eu quero ir para o TED. Eu quero subir no TED novamente. Vou começar a fazer minhas inscrições novamente para tentar ir no TED novamente. O maior evento de palestras do mundo. E eu sou muito feliz e grato por já ter subido, mas quero ir de novo. Porque minha cabeça já mudou, meu conteúdo já mudou, enfim. Eu fiz em 7 minutos. O meu TED, que era de 10, e todo mundo morrendo de medo, achando que ia passar, eu fiz em 7 minutos. E foi um TED muito bom. Foi um TED bom, eu gosto dele. Eu até falei bem pausado, eu achei que eu poderia falar de forma mais dinâmica, mas eu falei de forma bem pausada, bem calma, porque foi uma estratégia que eu utilizei para me manter calmo, porque ali realmente eu estava nervoso. Toda vez que você vai subir num palco que você vai dar uma aula, você vai ficar nervoso. Não acho que acaba. Não acaba. Você aprende a lidar com aquilo e você aprende a diminuir a tensão. No TED eu estava nervoso do início ao final. Né? Não é qualquer palco, não é qualquer evento. E 3 câmeras ali, o pessoal do TED internacional assistindo ao vivo. E assim, não é só o que você faz no palco, porque depois você é avaliado pela gravação. Então, eu estava muito, muito, muito nervoso. Mas eu levei apenas 7 minutos. Mas eu quero passar um exercício para vocês começarem a construir o storytelling que vocês vão colocar na palestra de vocês, porque isso é muito importante. Tá? O primeiro exercício eu preciso que vocês respondam. Quem era você antes de alguma coisa?
quem era você antes da pandemia, quem era você antes do peso que você tem, quem era você antes da empresa que você tem, quem era você antes de palestrar, quem era você antes de empreender, quem era você, não sei, antes de começar a trabalhar. Começa a construir uma história aí. Começa a trazer aí algumas lembranças. Certo? O que te travava nessa história de quem era você antes? Era o medo? Era não saber se expressar? Era a vergonha? Era porque você não se gostava? Era a sua autoestima? O que te travava? Então, primeira coisa, quem era você antes de alguma coisa, tá? E o que te travava nesse momento? E aí vem a terceira pergunta. Qual foi o momento de virada? Lembre, vocês precisam contar isso. Qual foi o momento de virada dessa história, do que te travava? Quando você percebeu que aquilo te travava e o que você precisava fazer para aquilo parasse de te travar? Conta isso. O que mudou depois que você teve essa virada? Aqui já é a subida da história. O que mudou? E qual ensinamento ficou quando você entendeu que aquilo que te travava só fez você subir de nível? Qual foi o ensinamento que ficou quando você se superou? Aqui é o primeiro exercício para você criar uma história de virada, tá? Da sua história, né? Então, eu quero que vocês peguem essas perguntas. Então, repetindo, tá? Quem era você antes de alguma coisa? O que te travava? Qual foi o momento de virada disso que te travava? O que mudou quando você entendeu e teve essa virada? E qual foi o ensinamento que essa virada trouxe para você? Qual foi o ensinamento que ficou? Né? Que é o fechamento ali, a conclusão. Então, isso é muito importante. Um outro exercício, uma outra storytelling que eu quero que vocês treinem, que é para você utilizar um storytelling de transformação, que é uma dinâmica, né? Que é você chegar assim e colocar, olha, eu quero trazer aqui, ó, meu ponto de partida é esse. Lembra? Meu ponto de partida é esse. Depois, qual foi o obstáculo? Depois, a nova descoberta, a transformação, o ensinamento, que foi o que a gente acabou de falar. Só que eu quero que vocês tragam aqui muitos detalhes. Eu quero que vocês tragam aqui conexão com o tema que depois você vai abordar. Isso é muito importante. Eu quero que vocês criem, dever de casa. Eu quero que vocês criem uma história de impacto. Uma história de impacto que precisa ter ponto de partida, ela precisa ter o desafio, ela precisa ter o ponto de virada, a transformação e o ensinamento. Essa história ela precisa ter emoção. Essa história ela precisa ter tensão. Essa história precisa ter conexão com quem está assistindo. Essa história precisa ter transformação. E essa história precisa ter ensinamento. É assim que você vai criar o seu storytelling. Agora eu preciso que vocês criem isso e que vocês treinem isso. Lembrem, não é para decorar, não é para florear, não é para ter vergonha de contar. Eu comecei trabalhando, Cristiano, comecei trabalhando como telemarketing. Eu fui professor de educação física, não sei se todos sabem. Trabalhei 11 anos como professor de educação física. E como professor de educação física, eu comecei a trabalhar com consultorias empresariais, consultoria de academias, em 2004. Já dava aula em escola. Depois fui dar aula em faculdade, dar aula em pós. Sabe? Então, detalhes da sua história, detalhes dessa tensão, dessa transformação, desse ensinamento. Sem florear, sem inventar. Porque quando você faz isso, você demonstra. O objetivo é mostrar a verdade, criar conexão, levar clareza, transformação e ensino. Certo? Então, esse é o dever de casa que eu quero que vocês façam, é criar a storytelling de vocês. Vocês podem começar até dividindo, tipo no primeiro... Amanhã eu vou escrever a história bruta.
pronto. Depois eu vou colocar qual foi o ponto de partida, qual foi o obstáculo, qual foi, sabe? Depois eu vou contar alguns excessos que eu tive, alguns exemplos, trazer ali algumas reflexões. No terceiro dia, no quarto dia, eu vou treinar um pouco pausas e mudança no meu tom de voz na hora que eu for contar essa história. No quinto dia, lá pro quinto, sexto dia, você pode gravar um vídeo contando essa história. Não é para mandar para ninguém, não. É para depois você se assistir. Para ver se você gesticulou muito. Para ver se você usou muito vício de linguagem, né? Então, você aí começa a corrigir isso. Não se punir, a corrigir. Porque eu já tive muito vício de linguagem. Mas eu fui corrigindo e hoje eu não tenho. Hoje eu entendo que a pausa é muito melhor. Que fazer uma brincadeira é muito melhor. Lógico que tem horas que eu pergunto para vocês, não é? Então é isso que a gente vai treinando e vai desenvolvendo. Então, o que a gente vai fazer? Montar uma história. Eu quero que vocês montem uma história. Talvez sua maior autoridade ela esteja escondida atrás da história que você ainda não contou. Ligada ao tema que você aborda. Lembrem disso. Conhecimento informa. Histórias transformam. Conhecimento informa. Histórias transformam. É isso que a gente precisa entender. E é isso que faz a diferença quando você conta um storytelling na sua palestra. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que vocês tenham gostado. Certo? Essa aula vai ficar gravada. Essa aula... Qual é a 3? A 3 agora no final, a terceira pergunta? Ondiara? Eu fui falando, é porque eu fui falando de cabeça, tá? Eu falei aqui do primeiro dia, do que você pode fazer, escrever a história bruta. Depois do primeiro dia você fazer, colocar o ponto de partida, a objeção, né, os obstáculos. É isso? O que você pode fazer no terceiro dia, cortar os excessos. Marcar o tempo no terceiro dia. Era isso, Indiara, que você estava me perguntando? É porque eu fui... eu não estou com apresentação. Então eu fui falando aqui... Que você perguntou, Indiara, assim para mim. Qual a terceira, Cris? Indiara botou aqui nos comentários. Ou é a terceira pergunta para construir a sua história? A primeira... Vamos lá, vou repetir, tá? A Indiara não está respondendo, mas eu vou repetir que já fica aqui se tiver alguma dúvida. As perguntas para você criar a sua história, tá? Quem era você antes de alguma coisa? Quem era você antes da pandemia, antes de empreender? Olha o que eu falei. Eu comecei com professor de educação física. Depois eu fui chamado para começar a palestrar e fazer consultorias. Então, quem foi você antes? O que te travava? Qual era o seu maior desafio ali? Qual era o seu obstáculo? Qual era o maior obstáculo para você ali? O que te travava? Depois tem o ponto de virada. Depois do que te travava é o ponto de virada. O ponto de virada é o que eu entendi que me travava e o que eu preciso fazer para superar isso. Então, qual foi o ponto de virada nisso aqui? Aí vem o que mudou. O que mudou depois que eu consegui superar isso? E qual ensinamento ficou para mim e que hoje eu posso compartilhar com as pessoas? Pode ser, não sei se era isso, Indiara. Tomara que eu tenha respondido, tá? Mas, gente, se ficou qualquer dúvida para vocês, manda pra gente. Vai ser uma satisfação poder responder e ajudar vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha feito sentido. Um forte beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.